Atos capítulo 8, versículos 12 e 13, e diz o seguinte: Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a conversão é uma fraude. Esse é o título dessa mensagem. Quando a conversão é uma fraude. Para que nós possamos nos situar aqui nessa leitura, o capítulo 8, que é esse capítulo em que nós lemos, ele começa tratando da força que a perseguição ganha após a morte de Estevão. E tendo à frente ali, consentindo com a perseguição, agora, apóstolo Paulo, tendo à frente Saulo, que consentia com tudo que estava acontecendo, e ele pedia cartas para perseguir aos irmãos. E essa perseguição ela ganhou força depois da morte de Estevão. E foi necessário que os discípulos do Senhor, eles se dispersassem de Jerusalém. Eles não ficaram em Jerusalém por conta dessa perseguição que ganhou força. E por isso eles se dispersaram de Jerusalém e foram para outros lugares, a saber, Judeia e Samaria. E, se destacando aqui, tem Filipe, que era um dos 7 que foram separados para a diaconia, junto com Estevão e mais 5. Se destacando aqui Filipe. E Filipe desce para Samaria. E algo muito importante de se ressaltar é que quando esses discípulos, esses irmãos em Cristo, se dispersaram de Jerusalém e eles se dirigiram para a Judéia e Samaria, eles não foram, digamos, em desespero, eles não foram na surdina, mas eles foram fazendo o que Jesus já havia dito para fazer. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Até então eles estavam sendo apenas testemunhas em Jerusalém. Mas aí Deus permitiu que a perseguição ganhasse corpo para que a ordem dele fosse cumprida. E ao saírem de Jerusalém, a serem dispersados de Jerusalém por conta da perseguição, eles se dirigiram para onde? Justamente para onde Jesus disse que eles deveriam ser testemunhas, Judéia e Samaria. E em Samaria se destaca aqui a atuação de Filipe. Em Samaria se destaca a atuação de Filipe. Versículo 4 declara: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, olha só que coisa interessante, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. A luz raiou ali em Samaria.
o Espírito Santo foi derramado ali em Samaria, através de Filipe, que pregou o Evangelho, e a luz raiou em meio às trevas. E houve grande alegria, porque esse povo estava aprisionado às trevas. E houve muitas conversões. No entanto, antes que Filipe chegasse a esse lugar, a Samaria, existia ali um homem chamado Simão, o mágico ou o mago. Em algumas traduções eu leio o mágico, em outras eu leio o mago. E esse homem exercia grande influência sobre essa cidade. Porque por meio das suas artes mágicas, ele influenciava todo o povo. Por meio das artes mágicas, ele iludia o povo. E essa ilusão fazia com que o povo desse crédito a ele, porque todos o ouviam. Filipe, ou melhor, Simão, por conta dessas circunstâncias, antes da chegada de Filipe, era conhecido ali naquela cidade, era tido ali naquela cidade como, no linguajar atual, uma celebridade. Era um homem de status naquela cidade, era um homem com dinheiro naquela cidade, era um homem com influência naquela cidade, porque todos o ouviam. Todos, dos grandes aos pequenos, todos. Ninguém desacreditava em Simão. Todos atendiam. O versículo 10 fala sobre isso. Vamos para o 9. O 9 diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Lembrando, irmãos, que essas artes mágicas eram o poder das trevas. Não eram truques. Não eram truques que esse homem fazia, realizava. Mas, de fato, era um poder. E isso prendia as pessoas. E ele dizia que era o poder de Deus. Mas não era, era o poder das trevas, para manter os habitantes dessa cidade presos. Mas aprove ao Senhor libertá-los, enviando Filipe para lá, para esse lugar. A luz raiou em meio às trevas. Primeiro ponto. Nós já falamos aqui que as pessoas de Samaria unanimemente estavam atentas ao que Filipe dizia. E o que ele dizia? Ele pregava o Evangelho. Ele pregava a palavra. Versículo 12 diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Os habitantes ouviram do Evangelho, os habitantes ouviram do reino de Deus e creram, e se arrependeram e foram batizados em nome de Jesus. E a partir desse momento passaram a viver em novidade de vida. Só que em contraste a isso, contrastando com essa maravilha que aconteceu, pelo fato da luz ter corroído as trevas, o status de Simão vai por água abaixo. O status de celebridade de Simão vai por água abaixo, porque anteriormente todos o atendiam. Anteriormente
Ele era benquisto por todos, todos os ouviam. Anteriormente ele ganhava dinheiro com o poder sobrenatural do mal que havia sobre a vida dele. Mas a partir do momento que o povo aqui se converte, as suas artes, o seu poder cai em descrédito. E algo interessante acontece. Segundo ponto, uma falsa conversão. Inicialmente, ao ler o versículo 13, que diz o seguinte: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Inicialmente, irmãos, eu cheguei, inclusive eu pesquisei um pouco, eu cheguei a pensar que de fato esse homem havia se convertido. Eu até conversei com o pastor Geraldo ontem sobre isso. Eu achei que de fato ele havia se convertido. Mas eu posso afirmar, amada igreja, que a conversão dele fora uma fraude. Uma conversão, na linguagem de hoje, fake, falsa. E o primeiro ponto que eu quero, primeiro detalhezinho que eu quero mostrar para vocês, é que o texto fala no versículo 12, que, voltando ao versículo 12, que, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava o reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens quanto mulheres. Ou seja, as pessoas de Samaria ouviram o evangelho, e por causa do evangelho, segundo a narrativa aqui de Lucas, por causa do evangelho, da mensagem da cruz, do evangelho do reino, as pessoas se arrependiam dos seus pecados e demonstravam esse arrependimento, e demonstravam que queriam seguir a Jesus através do batismo. Creram em Jesus, e porque creram, se batizaram. Foram batizadas. No entanto, um detalhe interessante é que Lucas narra que até o próprio Simão creu, e também ele foi batizado, e ficou de contínuo com Filipe. Só que ele enfatiza o seguinte: e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Estava maravilhado, estupefato, boquiaberto. Provavelmente esse homem se converteu. Provavelmente ele tenha se convertido, primeiro, porque o seu status caiu. Imagina, toda a cidade o ovacionava. Ele era uma celebridade naquela cidade, mas a partir do momento em que o Espírito Santo começou a agir ali, esse status dele cai por terra. Uma outra coisa, ele era acostumado com o ocultismo. Ele era acostumado com coisas sobrenaturais. E ao ver que o poder que estava sobre a vida de Filipe era maior do que o que estava sobre a vida dele, provavelmente entrou uma maldade no seu coração, ou já, na verdade, perdurava uma maldade no seu coração. Então, ao se converter, é provável que a conversão dele tenha sido em decorrência de não ficar para trás do que estava acontecendo com todo o povo. A conversão dele é provável de ter ocorrido para que ele não ficasse atrás daquilo que estava ocorrendo. Todo mundo conhecia. Imagina se só ele ficasse para trás. O interessante é que no versículo 12 não diz que ele se converteu junto com o povo. Separa, você vê que separa. E não diz que, sabe, que naquele momento em que as pessoas ouviram o evangelho do reino e creram,
e foram batizados, não está incluso ele aqui, vem depois. E logo em seguida, do versículo 13 que nós falamos aqui, enfatiza que ele ficava maravilhado com os sinais. E provavelmente também ele ficou de contínuo com Filipe, não para compreender o evangelho melhor, não para ser discipulado, mas provavelmente pensando que o batismo geraria nele esse tal poder que estava sobre a vida de Filipe. Provavelmente. E, por ser batizado, ele poderia ter entendido, puxa vida, eu vou ter esse mesmo poder. Eu vou voltar a ser a celebridade que eu era antes. Eu vou voltar a vivenciar o que eu era antes. Eu vou voltar a ser idolatrado como eu era antes. É provável que ele tenha pensado dessa forma. Ele não queria saber do Evangelho. Ele não queria saber de Cristo. Mas ele queria o poder. Ele estava entusiasmado com o poder que ele havia visto. A profissão de fé de Simão não foi sincera. Não foi sincera. E ela somente aconteceu depois que ele perdeu o status de celebridade em Samaria. No entanto, irmãos, esse tipo de conversão, infelizmente, é muito comum nos nossos dias. Muito comum, muito comum. Muito comum. Simão, ele supostamente se achegou a Cristo para ter algum benefício. Supostamente ele chegou a Cristo, ele veio a Cristo, ele se batizou e ele andava com um homem de Deus. Não porque ele queria ser um homem de Deus. Não porque ele queria, através da sua vida, dar glórias a Deus. Mas porque ele queria a glória para si mesmo, como anteriormente acontecia. Ele ficou entusiasmado com os sinais. Ele foi embriagado com os sinais por causa da intenção do seu coração. Lembra que a gente falou no domingo passado pela manhã sobre iniquidade? O seu coração era iníquo e permaneceu iníquo, mesmo depois dessa suposta conversão, mesmo depois de ter descido as águas. Porque o foco dele não era Jesus Cristo, não era uma nova vida. Aliás, ele não recebeu uma nova vida. Ele foi mergulhado nas águas. Ele passou a figurar ali o rol, pelo menos temporariamente, o rol dos discípulos de Cristo. Mas ele não havia nascido de novo. Ele era um falso discípulo. Estava ali no meio, estava andando com um homem de Deus, mas ele era falso. Ele era falso. As suas intenções eram falsas. Por mais que ele estivesse andando com o homem de Deus, as suas intenções, a intenção do seu coração era falsa. E a prova disso, o terceiro ponto, o seu coração. Versículo 18. Vou adiantar aqui um pouquinho. Antes de falar do versículo 18, o que aconteceu? As pessoas estavam se convertendo ali em Samaria. Só que ninguém em Samaria que se convertia havia recebido o batismo no Espírito Santo. Então foi pedido o auxílio da igreja de Jerusalém. E foram enviados Pedro e João. E chegando lá, Pedro e João
e impõe as mãos sobre aqueles que se converteram, e eles recebem o poder do Espírito Santo. Aí vem o versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. E aqui, irmãos, através do ministério, através da vida de Pedro e João, a falsa conversão desse homem é exposta, é desmascarada. Ele é desmascarado. Porque, não resistindo àquilo que ele viu com seus próprios olhos, que aconteceu com os outros e não com ele, ele chega até os apóstolos e pede: olha, eu também quero isso. Mas ele não queria para a glória de Deus. Ele queria para benefício próprio. Ele não queria impor as mãos para que os outros recebessem do Espírito Santo, para a honra e para a glória do Senhor. Ele queria para si mesmo. Ele expôs as suas entranhas. Ele expôs o desejo do seu coração. Ele se expôs. Ele mostrou realmente quem ele era. Ele expôs, ele mostrou que aquela conversão, que aquele batismo eram falsos. Ele pôde evidenciar a negritude do seu coração, dos seus pensamentos. As atitudes desse homem evidenciaram os frutos podres do seu coração, que não se arrependeu, apesar da advertência. Apesar do julgamento de Pedro sobre a vida dele. Mas por quê? Por que uma palavra como essa no dia de hoje? Por que para a igreja? Eu não sou como Simão, talvez você pense. Eu não fiz, eu não ajo como ele, talvez você diga. Mas é importante entendermos que Simão se converteu pela motivação errada. E quantos não estão no nosso meio, seja aqui pela internet, ou talvez até aqui no nosso meio, que se converteram pela motivação errada e permanecem no seu coração com a motivação errada no nosso meio. E isso é pecado diante de Deus. Simão ofereceu dinheiro para que houvesse poder. Isso é pecado. Simão ofereceu dinheiro para obter vantagens eclesiásticas, espirituais. Isso é pecado.
Mas não apenas isso é pecado, oferecer dinheiro, mas receber também é. E isso tem acontecido, tem se repetido nos dias de hoje, em muitos lugares. E talvez você também tenha feito parte disso, ou até mesmo sem que nós saibamos, faça parte disso. Ele achou que oferecendo dinheiro, o favor de Deus viria sobre ele. E quantas não são as pessoas dentro das igrejas que participam de algumas coisas? E a liderança declara, olha, para obter determinado tipo de favor de Deus, tem que dar um voto. E esse voto é dinheiro. Pecado. Está longe de Deus. E a pessoa vai lá, mas é boa intenção. Não é o coração maligno. Longe de Deus. Por mais que tenha cara de piedade. Não há evangelho verdadeiro nisso. A mentira. E a pessoa vai lá e dá o voto. Pega o envelopinho lá, participa da tal campanha e dá o voto. E o lobo lá, babando. Opa, vem mais. O mesmo espírito que estava sobre a vida de Simão tem rondado a vida de muitos. A mesma influência espiritual que influenciou Simão tem rondado sobre a vida de muitos. E é necessário que estejamos vigilantes. É necessário que você e eu sondemos o nosso coração. Qual é a sua motivação para estar aqui? No início do texto declara, versículo 7, versículo 6, no final diz assim, final não todo, diz assim, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E quais eram os sinais? Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Sinais e maravilhas não geram salvação. Sinais e maravilhas não geram salvação. O que traz salvação é a poderosa palavra de Deus, como nós lemos aqui, no versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Os sinais, sim, são verdadeiros do Senhor. O Senhor pode curar? Pode. E nós oramos para que isso aconteça. Deus pode trazer algo de benefício para você, que você esteja precisando? Pode. Ele é poderoso. Mas ele não veio para isso. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para ser um despachante de bênçãos. Jesus veio para trazer a salvação. Jesus veio para tirar o homem das ânsias da morte e trazer para a vida, e vida em abundância, e vida eterna. Então não se deixe iludir apenas pelos sinais. Não se deixe iludir pelos supostos poderes, mas o que nós precisamos é estar fundamentados na santa e poderosa palavra de Deus, no evangelho do reino, na mensagem da cruz, no temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. O coração de Simão estava inclinado para outra coisa, e talvez, irmãos, alguns de nós aqui, e eu louvo tanto a Deus até pelas crianças aqui, que eu espero que o Espírito Santo abra o entendimento delas. Crianças, é claro que vocês não se mandam, mas qual a motivação para vocês estarem aqui hoje? É porque papai e mamãe traz vocês? É só por causa disso? Ou porque vocês entendem, compreendem a necessidade de que Jesus faça morada no coraçãozinho de vocês?
pré-adolescentes, adolescentes? É só porque o papai e a mamãe traz vocês para a igreja? Ou porque Cristo já foi gerado no coração de vocês? Adolescentes, a mesma coisa. Cônjuges, a mesma coisa. Parentes, amigos, a mesma coisa. Qual é a sua motivação para estar aqui nessa manhã? Eu vou receber a minha bênção. Não. Não pode ser essa. Não deve ser essa. A maior bênção que Deus liberou para nós chama-se salvação. E nós não fizemos nada por merecer. É um dom gratuito de Deus. Eu não quero dizer com isso que não haja necessidade em nós. E que nós não venhamos a orar por isso. Sim, podemos orar e devemos orar. Mas o foco principal é a salvação das nossas almas. Tem gente que se converte e fica num determinado lugar porque viu cura. Ou uma suposta cura. Mas não ouve o evangelho. E eu pergunto, que salvação é essa? Qual é a sua motivação? É porque o seu cônjuge vem? É porque o seu cônjuge, seu esposo, a sua esposa, olha, vamos para a igreja. Insiste? Ou porque há alegria do Espírito em você? Ou porque há novidade de vida em você? Qual é a sua motivação? Você vem para a igreja apenas para Deus te curar, ou porque você está buscando uma cura, ou porque você está buscando a restauração do seu relacionamento, só por isso? Está errado. Ou porque tem algum filho perdido, e você diz estar buscando por ele, para que ele se salve. Eu não estou dizendo que você não deve orar por ele, e que nós não devamos orar por ele. Nós não devamos orar por cura, por portas abertas. A questão não é essa, mas é o foco. O foco principal sempre tem que ser o reino de Deus. Qual é a sua motivação? A motivação de Simão era retornar, agora com uma roupagem religiosa, retornar ao status que ele havia perdido para o Espírito Santo, que fez uma maravilhosa obra em Samaria. E algo que é importante falar é que havia uma influência sobre a vida dele. Que influência era essa? Do diabo. Não pense você que se há uma motivação diferente, e veja que Simão permaneceu. Ainda que não cresça em Jesus, ele permaneceu. E havia uma intenção diabólica por trás disso tudo aqui. Ele permaneceu. Mesmo não tendo se convertido genuinamente, ele permaneceu com Filipe, até ser desmascarado pelo Espírito Santo, através da vida de Pedro e João. Tem gente que vem para a igreja, ou que frequenta alguma igreja, para ter poder, para elevar o seu status social. Existem igrejas que promovem pessoas a carreiras políticas. Existem pregadores, eu já ouvi falar sobre isso, não posso, é porque eu não vou citar nome de ninguém. Já ouvi relatos de que pregadores pagaram para pregar em determinado congresso, porque aquele congresso tinha uma visibilidade muito grande. Não foi o Espírito Santo quem o enviou para lá, mas ele pagava. Ele pagou para ganhar notoriedade no meio gospel, no meio cristão. Tem igrejas e tem pregadores que cobram um absurdo para pregar. Tem cantores que entram no mesmo caminho.
Mas eles entram nesse mesmo caminho porque tem quem participe do mesmo pecado dele, aquele que paga. Muitos usam o poder da manipulação, seja para arrecadar dinheiro do povo, ou para fazer com que o povo, olha, vem aqui fulano de tal, eis aqui o nosso candidato, candidato da igreja. Vamos lá, vamos dizer o nome do fulano de tal, número tal. Mesmo espírito que estava sobre a vida de Simão, o mesmo. A igreja fala o nome, aí fica todo culto. Vem orar fulano de tal. Esse aqui é o candidato da igreja, tá? Todo culto é assim. O mesmo espírito que estava sobre a vida de Simão, que não se arrependeu, que não se converteu. E você sabia que, usando uma roupagem de piedade, uma determinada denominação, vou chamar assim, faz um evangelismo que parece ser top dos tops. E, digamos, é quase que um monopólio, não chega a ser um monopólio, mas é quase que um monopólio deles nos presídios. E, sabe, mas por trás dessa beleza toda, tem a intenção do coração, sabe qual é? Tudo bem, os presos estão ali, mas os presos têm família. E sabe qual é a intenção? Faz um trabalho legal ali, e não é o pessoal lá de cima que faz um trabalho legal. Em contrapartida, a família vai sendo arrebatada. Quando não é para gerar mais renda lá dentro deles, é para poder apoiar o candidato que eles têm. O mesmo espírito de Simão. Estamos quase finalizando. Versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Como está o seu coração? Qual é a sua motivação? Você, criança, você, adolescente, você, adulto, qual é a sua motivação? Por que você está aqui? Criança, por que você está aqui? Porque o papai me trouxe, a mamãe me trouxe. Por quê? Para que você está aqui? Você sabe que precisa de salvação? Sim ou não? O papai e a mamãe têm ensinado isso para você, de que é necessário que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Jesus? Jovens, adolescentes, você é um mero acompanhante ou talvez tenha se acostumado com o ambiente eclesiástico e por isso já faz as coisas na igreja. Mas a pergunta é, você nasceu de novo? Ou a sua conversão é uma fraude? Eu estou dizendo isso, irmãos, não é para ofender ninguém, mas é para chamar-nos a uma... Qual a palavra que eu coloquei aqui? Uma reflexão. Será que eu estou em Cristo por Cristo? Ou a minha conversão é uma fraude? Ou talvez eu me converti porque eu tenho uma habilidade específica na igreja e rapidamente eu recebi a oportunidade para desempenhar essa atividade. Não é nada com vocês não, tá, pessoal? Mas geralmente isso acontece muito, sabe com quem? Músico.
é uma raça abençoada. Mas geralmente isso acontece muito com músico e também com alguns obreiros. Qual é a motivação? A motivação de Simão não era de Deus. Ele tinha um coração iníquo. Ele não se converteu de verdade e estava ali como um agente de Satanás. E mais, não se arrependeu. Versículo 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Essa foi a exortação de Pedro e João para com ele. No entanto, sabe qual foi a resposta dele? Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Simão, ele estava mais preocupado com o julgamento do que em se arrepender para Deus. Ora você por mim. Ele poderia ter feito: Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele poderia ter reconhecido a negrura do seu coração, da intenção do seu coração, a falsidade da sua conversão. Mas não. Ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Mas transfere aquilo que ele deveria fazer ao outro. Não, ora por mim. Eu brinquei um dia desses, acho que foi no encontro, falei: irmão, 6 horas. Irmão, ora por mim. Enquanto a pessoa não faz. Eu não estou dizendo que é errado pedir ajuda em oração. Mas desde que a pessoa faça também, né? É importante. Mas tem aquele irmão 6 horas. Irmão, ora por mim. Irmão, 6 horas por mim. 6 horas por mim. E ela mesmo não faz a sua parte. De se desviar do mal, de tentar ajeitar alguma coisa, alguma área. Então, meu irmão, eu finalizo aqui. Perguntando para você e pedindo para que você faça uma análise. A sua conversão é genuína ou é uma fraude? Por que você está aqui? Por que você vem para cá? Para quê? É para a honra e para a glória do Senhor? Ou para qualquer outro tipo de coisa? Por que você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Por que você passou pelas águas? Apenas para ter uma religião como todo mundo tem? Se o motivo não for a cruz, se o motivo não for a salvação em Cristo Jesus, eu convido você a se arrepender e a se converter genuinamente a Cristo. Porque do contrário haverá condenação. O único motivo, João 3,16, o tema central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não fala, não trata de nenhum outro tipo de assunto, ainda que seja uma necessidade que nós tenhamos, uma necessidade física que a gente tenha. O foco principal é a salvação. E não há negociação quanto a isso. Eu convido você a se colocar de pé. Por que você está aqui? Por que você vem para cá? Por que você é membro dessa igreja? Ou você que está na internet, por que você frequenta alguma igreja? Porque você gosta da amizade das pessoas? Sim, é importante. É muito bom. A palavra mesmo declara: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Eu estou um pouquinho suado aqui, mas no final quero dar um abraço nos irmãos.
É maravilhoso poder ver cada rosto aqui. É uma alegria muito grande para mim estar ali na porta ou lá na frente e poder recepcionar aos irmãos. Mas o seu foco, o meu foco tem que ser Cristo, tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus, não venha para a igreja buscando um casamento. Não venha para a igreja buscando somente uma porta aberta, não. Não venha para a igreja, eu vim buscar a minha bênção. Não, vem para buscar a Cristo. Vem para buscar mais intimidade com Cristo. Vem para se santificar ainda mais. Vem para isso, vem para ser bênção para o seu irmão. Não vem para, coisas materiais, não. É claro que se você tiver alguma necessidade, deve comunicar aos santos. Isso é bíblico. E se nós pudermos ajudar, nós iremos fazer. Mas o foco principal é o nosso nome escrito no livro da vida. O foco principal é a salvação em Cristo Jesus. E nos certificarmos de nos mantermos no caminho e pedimos o auxílio do Espírito Santo para que estejamos no caminho e não erremos o alvo. Cuidado com o espírito que estava habitando sobre a vida de Simão. Esse homem foi condenado. Existem relatos históricos dele ainda, que eu nem entrei nesse detalhe, não quis entrar. Mas existem históricos relatos dele, de que ele, além de não se arrepender, perpetuou heresias em outro lugar. Eu não me prendi a esse fato. Esse homem não se arrependeu e morreu sem arrependimento. Dentro desse relato histórico, só para que os irmãos tenham ideia. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E pediu para que os seus discípulos, isso já no primeiro século, relato dos pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles que foram discipulados pelos apóstolos. Nesse relato, ele mandou que cavassem uma cova e o enterrassem, porque ao terceiro dia ele ressuscitaria. Os restos mortais deles, não vou dizer que está até hoje, né, que já deve ter se dissipado, né, mas ele morreu dessa forma. Sem salvação, perdido. Ele teve oportunidade e não aproveitou. Você tem oportunidade, eu tenho oportunidade e preciso aproveitar enquanto há dia, enquanto há fôlego de vida em mim. Se você não tem andado conforme a Escritura, não adianta andar conforme todo mundo está falando. Cuidado com isso. Ah, mas está todo mundo fazendo, a igreja tal faz, eu não me importo com isso. Nós temos que nos importar com a palavra. Puxa vida, mas as pregações da internet, legal, afagam a carne, o ego, a emoção, mas não levam para o céu. Cuidado com esse espírito de Simão. Cuidado para que não esteja no seu coração. Devemos tomar cuidado e vivermos uma vida digna, que honre ao nome do Senhor. Produzamos frutos dignos de arrependimento para a honra e para a glória do Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por esse momento. Te agradeço, Senhor, por me fazer enxergar essas questões, ó Pai, sobre Simão. E eu peço ao Teu Espírito Santo que venha falar melhor em cada coração, venha ministrar de uma forma muito mais profunda em cada coração. E me ajude, Senhor, também, não só a mim, mas a todos os meus irmãos, para que sejamos cada vez mais objetivos na Tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos, ó Senhor, te agradecemos desde já, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai. Que haja conversão genuína, que haja arrependimento sincero, desde as crianças até os adultos.
Que haja sinceridade no coração, que haja sinceridade, para que todos nós venhamos a viver em novidade de vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.